Olá, turminha, tudo jóia? Hoje nós vamos conversar de verbos. Isso mesmo, uma palavra que nós usamos o tempo inteirinho. E a gente nem se toca muitas vezes que ela possui um monte de flexões, um monte de adaptações. Então, preste atenção. É fácil. Essa classe gramatical é fácil, mas exige muita atenção sua para que você use corretamente e para que você conjugue certinho. Então, antes de nós começarmos a estudar as conjugações dos verbos, a gente vai entender um pouquinho melhor esse carinha aí que está presente o tempo inteiro na nossa fala e no nosso dia a dia, tá? Então, presta atenção. Pegue suas coisas e vem comigo. Vem comigo para você aprender um pouquinho sobre verbos. Beleza? Então, olha só. Imaginem vocês que a língua portuguesa estivesse guardada toda dentro de uma caixinha. Todas as coisas, todas as classes gramaticais que nós já estudamos e que nós estamos estudando ainda. Ou melhor, que os substantivos estivessem guardadinhos aí dentro dessa caixa. Então, nós teríamos um monte de palavras, só que sem ligação, sem função, sem ação, sem vontade própria, sem vida, não é verdade? É aí que entram os verbos. Sabem por quê? Porque são os verbos que vão dar essa ação, esse movimento, esse estado e vão conseguir ligar essas palavras. Olhem só essa frase. Thor brigou com Hulk. A palavra brigou está indicando uma ação. Ela deu vida ao substantivo Thor e a Hulk, né? Então ela ligou, ela fez com que nós entendêssemos o que estava acontecendo. Essa palavra brigou, ou que vem de brigar, é um verbo. Olha lá, gente. Imagine se nós tirássemos a palavra brigou. Thor com Hulk. Fica meio Tarzan, né? Thor com Hulk, Thor, brigar com Hulk. Não tem. A gente não conseguiria entender. Se você estivesse vendo a cena, como eu estou vendo agora e vocês também, ok, a gente até poderia entender. Mas se eu só estivesse contando algo para vocês, não haveria possibilidades, não é? Então, pessoal, é como se nós tirássemos dessa caixinha as palavras e colocasse elas e acrescentasse outras que seriam os verbos para dar ação, movimento para nossa língua portuguesa. Então, o verbo, pessoal, nós vamos estudar ele, porque ele indica ação, nós vamos estudar porque ele indica um estado e também ele pode indicar um fenômeno da natureza. Então, o verbo ele indica essas três coisas: uma ação que esteja acontecendo, um estado que alguma pessoa ou algum objeto ou algum animal esteja, ou para indicar também um fenômeno da natureza que esteja acontecendo, ou que já aconteceu, ou que vai acontecer. Olha só, a menina dormiu calmamente. Dormiu é um verbo. Está indicando o quê? Uma ação. A ação de dormir. Então, está indicando a ação que a menina está realizando. Então, dormiu está relacionado ao meu substantivo, está indicando a ação da menina, a ação de dormir. Ele está muito feliz. Está. Está é um outro verbo que está indicando o quê? Um estado. A maneira como esse porquinho está. E realmente, né, gente, dá para perceber que ele está feliz, ele está dançando, cantando, está se divertindo um monte. Então, o verbo estar indica o estado em que essa pessoa, não, né? Em que este animal está se encontrando no momento. No caso, muito feliz. E pode indicar também, ó, choveu. O que indica choveu? Um fenômeno da natureza. Choveu, geou, nevou, certo? Então, choveu está indicando hoje choveu muito em São Pedro. Bem que poderia, né? Molhar a graminha aí, deixar o ar mais úmido.
O verbo chover, que aqui está conjugado como choveu, está indicando um fenômeno da natureza. Agora, o verbo, ele se flexiona, ele se apresenta de várias formas. Isso depende da pessoa que ele está do ladinho, do número, né? Nós vamos estudar isso, singular, plural, do tempo, presente, passado, futuro, e do modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Calma, nós vamos ver agora cada uma dessas flexões, ou seja, como que o verbo vai se encaixar na frase. Ele vai depender da pessoa, quem está falando, do número, do tempo e do modo. Então prestem atenção. Nós vamos ver agora de pessoa. Bom, nós sabemos que nós temos a primeira pessoa, que é aquela que fala, que pode ser eu ou nós. Eu no singular, nós no plural. Pode ser também da segunda pessoa, que é aquela com quem se fala ou quem está ouvindo. Lembram disso quando estudamos pronome? Que é tu ou vós. Ou então, você, ou no plural, vocês. Vejam que o verbo vai combinar, ele vai variar conforme a pessoa. E pode estar na terceira pessoa, que é aquela de quem se fala ou daquilo que se fala, que pode ser ele, ela, eles ou elas. Então, o verbo ele vai variar conforme a pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Olha lá, ó. Eu estudo, nós estudamos. Na segunda pessoa, tu estudas, vós estudais. Terceira pessoa, ele ou ela estuda, plural, eles, elas estudam. Percebem? O verbo acompanha, ele flexiona, ele varia conforme a pessoa e também o número, né? Que é o singular ou o plural, como nós vimos, ó. Estudo, estudas, estuda. Estudamos, estudais, estudam. Então vejam, a gente já viu que ele flexiona conforme a pessoa e conforme o número. Ou seja, primeira, segunda, terceira pessoa ou plural e singular. Olha lá, ó. Ela estuda matemática. Eles estudam matemática. Ela é a pessoa. Estuda é o verbo. Veja que o verbo está flexionando com a pessoa, que está no singular. Então, ele está acompanhando a pessoa e o número. Eles estudam matemática. Eles é a pessoa, né? Terceira pessoa, é de quem eu estou falando. E estudam está no plural. Por quê? Porque precisou acompanhar o eles. Eu não poderia jamais falar ela estuda matemática ou eles estudam matemática. Não dá, né, gente? O verbo precisa acompanhar a pessoa e o número, ou seja, se está no plural ou no singular. Vejam aqui, ó. Eu salto, nós saltamos. Tu saltas, vós saltais. Ele, ela salta, eles, elas saltam. Facinho, né? Agora a gente vai ver quanto ao tempo. Bom, tempo é mais fácil ainda. Nós temos 3 tempos, né? Na verdade, nós vamos estudar um pouquinho mais, mas basicamente é o presente, que é o que acontece agora, o passado e o futuro. Ontem eu joguei, hoje jogo, amanhã jogarei. Percebam então que o verbo vai acompanhar o tempo verbal. Se foi uma coisa que já aconteceu, eu tenho que colocar no passado. Se é algo que está acontecendo neste momento, eu tenho que conjugá-lo no presente. E se vai acontecer, eu tenho que colocar esse verbo no futuro. Então, olha lá, o pretérito vai indicar um acontecimento passado. O presente é algo do momento. E o futuro é algo que eu estou planejando ou que vai acontecer mesmo sem eu planejar. Entenderam? Então vejam, recapitulando, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, tenho que ver se está no plural ou no singular, e agora não adianta eu falar assim, imagine, hoje joguei bola, não, hoje eu comi
macarrão. Esse tempo nós vamos estudar, porque é possível falar hoje com um passado mais próximo, certo? Então vejam, o verbo ele vai se flexionar ainda mais e você vai estudar todos esses tempos verbais para poder falar corretamente, certo? Outra flexão, o modo. Essa é mais fácil ainda. Olha só, o modo ele vai indicar uma atitude. Então, na frase, o verbo que você, a forma como você conjugar, o modo como ele se apresentar, vai indicar uma atitude. Por exemplo, de certeza, ou de dúvida, ou de mando da pessoa que está falando. Então, por exemplo, nós vamos ter o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo vai expressar uma certeza ou do seu presente, ou do seu passado, ou do seu futuro. Mas com certeza, quando você conjugar esse verbo no modo indicativo, está indicando que você tem certeza de que aquilo está acontecendo, ou de que aquilo já aconteceu, ou de que aquilo vai acontecer. Por exemplo, ontem eu brinquei na escola. Eu não tive dúvidas disso. Eu não mandei ninguém. Então é modo indicativo. Amanhã brincarei no parque. Eu não expressei que eu estava com dúvida. Eu tive certeza de que amanhã eu irei brincar. Entenderam? Então isso é o indicativo. E o subjuntivo? Aí é que tá. O subjuntivo, ele expressa uma possibilidade, um desejo de que aquilo realmente aconteça. Não é certo de que vai acontecer, ou de que aconteceu, ou de que acontecerá, mas expressa um desejo, uma possibilidade. Por exemplo, talvez eu brinque com você amanhã. Vejam, eu falei sem ter certeza daquilo. O verbo brinque está conjugado no modo subjuntivo. Quero que você brinque com seu irmão. É um desejo meu, eu ainda não estou mandando, hein? Mas é um desejo de querer que você brinque com o seu irmão, ou que você brinque com os seus amigos, entenderam? Então, o subjuntivo é um desejo, é um modo, tá? E o imperativo não. O imperativo é algo que eu estou ordenando, ou um pedido com um pouco mais de ênfase. Sabe aquele pedido que a gente pede, mas ao mesmo tempo manda e que está camuflado? Então, esse vai estar no modo do imperativo. Por exemplo, tome essas pílulas. Querem ver uma frase que vocês não cansam de ouvir? Faça suas lições, tome banho, arrume seu quarto. Perceberam? Esses verbos dessas frases estão no modo imperativo. Fácil, não é? Turminha, tranquilo. E nós... esqueci de falar uma coisa. Como assim eu pude esquecer? Esses verbos, nós vamos encontrá-los em 3 conjugações. Na primeira conjugação, que é quando termina em a, na segunda conjugação, quando termina em er, e na terceira conjugação, quando termina em ir. Por exemplo, do ar, cantar, estudar, falar. Com er, na segunda conjugação, correr, comer, ler. Viram? E terceira conjugação, quando termina em ir. Sorrir, partir, fugir, tá? Mas essa história de terminações ou conjugações vai ficar para uma outra aula, tá? Então, essa aula, eu precisava que vocês entendessem todas essas flexões do verbo e para que ele serve. Então, pessoa, tempo, número, modo, tudo isso é preciso que você entenda para depois nós começarmos a entender um pouco melhor, estudarmos um pouco melhor as conjugações deles, as terminações, tá bom? Certo? Então, um beijo bem grande, e aí a gente se vê na próxima. Tchau, turminha!